Olá, internautas! Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com o deputado estadual Thiago Hoffmann, ele que vem agora para um novo desafio. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos estar aprofundando sobre a sua carreira profissional, sobre o seu trabalho durante o período de gestão pública e como que ele encara esse novo desafio, quais são as pautas, o que ele pretende trazer para o povo capixaba. Deputado Thiago, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, nos concedendo esse espaço de informação, de conhecimento para os nossos internautas que nos acompanham. Obrigado, Andressa, obrigado a toda a sua audiência que sempre me prestigia, né, assistindo os vídeos e a gente dialogando muito aí nas suas redes. Isso é importante porque assim a gente consegue trazer para as pessoas informações, né, que a gente trabalhe de fato com aquilo que as pessoas buscam, principalmente dentro das áreas públicas. Bom, deputado, o senhor então construiu aí uma carreira sólida, uma trajetória, né, acadêmica como economista e professor universitário, ao mesmo tempo em que acumulou experiências também na articulação política e na gestão pública capixaba. Dentro desta caminhada, de que maneira o rigor analítico ali da economia e a experiência na academia contribuíram para a sua forma de gerir a máquina pública e comunicar decisões complexas para a sociedade capixaba? Bom, Andressa, a gestão pública ela é um desafio, de fato, como você usou uma expressão, muito complexo, né? Porque não que a gestão da iniciativa privada seja fácil, né? A gestão da iniciativa privada também tem muitas dificuldades, mas a gestão pública possui um conjunto de regramentos e fiscalizações muito próprios e muito rígidos que muitas vezes atravancam o gestor fazer determinadas iniciativas, né? Mas o conhecimento científico, o conhecimento da economia me permitiu levar para a gestão pública um conhecimento muito forte sobre o orçamento do Estado, sobre a burocracia da máquina e da gestão pública e de como a gente vencer esses desafios internos dentro da máquina para que nós possamos fazer entregas que são importantes para a sociedade, porque é um grande dilema. Enquanto a máquina pública exige que a coisa seja feita de maneira muito organizada, de maneira muito metódica, seguindo todos os regramentos, toda a Constituição e as leis ordinárias, ao mesmo tempo o povo tem muita pressa nas entregas que precisam ser feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, fazer esta organização exige de nós uma capacidade de planejamento, uma capacidade de priorização, porque você pega uma secretaria como a de saúde, que foi minha última passagem pelo Estado. Você tem 7 subsecretarias, cada uma cuidando de uma área específica da secretaria. Todas elas cheias de projetos. Mas enquanto secretário, nós não temos orçamento para fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa capacidade de planejar, de organizar, de definir claramente quais são as prioridades de acordo com aquilo que o governador definiu como seu plano de governo, aquilo que o governador definiu e debateu com a sociedade durante o período eleitoral, isso é fundamental. E eu acho que a academia, a minha experiência como economista me ajudou muito nessa capacidade de planejamento, de organização, de priorização e de entender que o orçamento público, por mais que ele pareça muito grande, ele não é suficiente para fazer tudo ao mesmo tempo e que a gente precisa priorizar. Então a gente pode dizer que equilibrar esses desafios com a capacidade de diálogo, né? É onde você vê que esse conhecimento, essa experiência possa ter transformado esses resultados em concretos? Com certeza, eu acho que a experiência acadêmica traz esse conhecimento técnico, científico, do que fazer, do como fazer, de como priorizar, mas a minha passagem na vida pública traz a sensibilidade política. A sensibilidade de olhar para as pessoas, saber da urgência, saber da pressa, da necessidade de entregarmos com velocidade e com qualidade para a sociedade. Então, juntar sensibilidade política com conhecimento técnico, eu acho que fez uma grande diferença na minha capacidade de gestão por onde eu passei como secretário de Estado. E pode-se dizer que o seu primeiro grande desafio dentro de uma pasta pública, né, da gestão do Estado foi em 2019, na primeira gestão agora do Casa Grande, né, na verdade na segunda, onde você aí liderou medidas rígidas, né, dentro dessa pasta de contenção com a redução de 10% nos gastos, né, de custeio de diversas secretarias. Essas ações
vistas em um primeiro momento, a gente se recorda que foram como impopulares, né? Foram fundamentais, mas também foram fundamentais para que o Espírito Santo mantivesse essa nota máxima A, né? Dentro do Tesouro Nacional. E dentro desse gancho, como economista, como o senhor avalia o peso dessa austeridade do passado para garantir o volume de investimentos bilionários que o Estado consegue realizar hoje? Eu acho, Andressa, que a gente tem que ter um olhar muito... isso que você falou é muito importante, né? 2019 foi um grande desafio, nós estávamos voltando para o governo e nós precisávamos dar uma demonstração clara para a sociedade de que nós estávamos dispostos a mostrar que o Espírito Santo poderia ser diferente de tudo que a gente estava vendo no Brasil. O que a gente estava vendo no Brasil? Um país muito dividido na política, um país onde o orçamento público federal é muito ou quase todo consumido pela própria máquina, ou seja, manter muitos ministérios, manter muitos cargos, manter muitas pessoas, manter muito custeio, né? E com uma baixíssima capacidade de investimento. O governo federal tem uma baixíssima capacidade de investimento diante de um orçamento que ele tem. E nós queríamos mostrar claramente para a sociedade capixaba que com algumas medidas nós poderíamos fazer exatamente o contrário. Equilibrar isso, né? Mostrar que nós poderíamos economizar em coisas que não eram fundamentais para que esse recurso economizado pudesse ser disponibilizado no orçamento para fazer investimentos para a sociedade. Porque, veja bem, no Estado, com um orçamento que hoje está superando a casa dos 30 bilhões de reais, nós estamos falando de 10%, nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Então, o Estado ter 3 bilhões de reais para investimento só com a economia que nós fizemos é muito recurso. E essa medida de 2019, ela pautou todo o nosso governo de 19 a 2022 e depois continuou pautando o governo Casagrande e agora o governo Ricardo Ferraço de 2023 em diante, né? Economizar, mas aí que vem a diferença do nosso governo. Economizar, mas não para dizer que nós temos uma poupança bilionária que está lá guardada. Economizar na gestão pública, na nossa visão, não é um fim em si mesmo. Economizar é para termos capacidade de investimento. Então foi isso que nós fizemos, uma economia, porque onde a gente cortou esses 10%? A gente não cortou de investimento, a gente cortou de veículos, a gente cortou de telefonia, a gente cortou de energia, a gente reduziu contratos que na nossa visão, tinha espaço para redução. Toda essa redução permitiu que nós redirecionássemos esse dinheiro para investimento. E aí vem o que você falou, os maiores investimentos da história do Estado do Espírito Santo. Né? O Estado do Espírito Santo é um canteiro de obras desde 2019, graças à nossa capacidade de cortar aquilo que não era essencial e pegar esse recurso e fazer investimento. Bom, a gente veio falando então sobre economia, ainda falando em números, mas a gente agora vai começar a avançar em alguns programas que o deputado quanto secretário esteve à frente e fez, e agora o Ricardo Ferraço também dá continuidade. Com os cofres do Estado estabilizados, o governo de Ricardo Ferraço, dando sequência ao trabalho de Casagrande, tem aplicado ali 15,43% de sua receita líquida em saúde. Ok? Certo? Certíssimo. Então tá. O que representa mais de 5,2 bilhões anuais. Esse fôlego financeiro permitiu que o programa Opera Espírito Santo, né, ultrapassasse a meta e realizasse impressionantes 160 mil cirurgias eletivas apenas em 2025. Posso corrigir? Pode? 173.400 cirurgias em 2025. Corrigido, então, desculpa. Impressionantes números, né, deputado? Então, assim, como que a experiência prévia na Secretaria de Governo e na Secretaria de Inovação o ajudou a auditar e otimizar a engenharia logística, né, e orçamentária para alcançar essa marca histórica dentro de uma pasta
que não tem nada a ver com nenhuma das outras duas, mas como você mesmo disse, lá na primeira pergunta, dentro da Secretaria de Educação, a última pasta que você teve, são vários outras pastas que precisam todas estarem muito bem organizadas. Essas outras duas passagens pelo governo te ajudou a fazer esse trabalho? Com certeza, né? A nossa chegada na Secretaria de Saúde traz uma bagagem de uma passagem de outras pastas anteriores, né? A pasta da Secretaria de Governo e a pasta também da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Educação Profissional. E o que a gente pôde trazer dessas pastas para a pasta da saúde? Primeiro, lá na Secretaria de Governo, onde nós gerenciamos esse programa de economia de custeio para investimento, né, nos dá uma noção clara da dimensão orçamentária da Secretaria e da necessidade de organizar bem o orçamento para otimizar o uso desse orçamento. Né? Um orçamento de 5,2 bilhões em que nós temos que fazer uma otimização do uso desse recurso, senão ele se perde. Ele, por incrível que pareça, ele se perde no meio da máquina pública, fazendo um monte de ações fragmentadas que não geram resultado para a sociedade. Então, assim, a otimização do uso desse orçamento, eu acho que é algo que a gente traz muito da Secretaria de Governo. E da Secretaria de Inovação, principalmente o uso intensivo de tecnologia. O uso intensivo de tecnologia é algo que que vai continuar avançando na saúde para melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de serviços que a gente consegue prestar. É só olhar a teleconsulta. Nós implantamos a teleconsulta em 78 municípios. A teleconsulta permitiu que nós tirássemos 100 mil pessoas das estradas e ainda trouxéssemos para o interior especialidades que não eram encontradas no interior, especialidades médicas que não eram encontradas no interior. O uso intensivo da tecnologia. Da mesma forma, para fazer cirurgias, para organizar essa logística, é preciso tecnologia, é preciso agendamento online, é preciso que nós tenhamos toda a documentação desse paciente de maneira online, para que a gente saiba onde esse paciente está, como encontrá-lo, que tipo de cirurgia ele está precisando, se os exames dele estão em dia, e isso hoje o Estado tem tudo nos prontuários eletrônicos. Então toda essa bagagem da tecnologia permitiu que nós organizássemos melhor a fila, permitiu que nós organizássemos melhor também a distribuição dessas cirurgias. Então, hoje, o que a gente está fazendo, Andressa? Utilizando os hospitais menores, muitos desses hospitais são hospitais municipais, como aqui em Linhares tem o HGL, vários municípios têm hospitais municipais, para que nós possamos fazer essas cirurgias eletivas nesses hospitais, porque a gente sabe onde esse paciente está hoje. E a gente só sabe onde esse paciente está por meio da tecnologia. Por meio da tecnologia, exatamente. Então esse uso intensivo de tecnologia permitiu a gente ganhar muito em eficiência para aumentar a quantidade de cirurgias. E isso, claro que a gente ampliou muito, mas isso a gente já vem fazendo... Eficiência e qualidade de vida, né? Exatamente. Exatamente. Porque é quase que desumano que essas pessoas passavam nas estradas para fazer determinados tipos de procedimentos ou exames. É só olhar a oftalmologia. Nós trouxemos as cirurgias oftalmológicas aqui para Linhares, por quê? Porque nessa região de saúde, que a gente chama de região central, a nossa referência da oftalmologia era lá em Baixo Guandu. Então a população de Linhares, de Rio Bananal, de Sooretama, que está tudo aqui, ó, perto do litoral, perto do mar, tinha que se deslocar na direção de Minas Gerais para fazer um exame, às vezes uma consulta oftalmológica e uma cirurgia oftalmológica lá em Baixo Guandu. Aí você gera absenteísmo, que as pessoas não têm como ir, elas faltam. Aí você gera cirurgias em que a pessoa faz a cirurgia, no outro dia ela não volta para fazer a revisão e isso pode causar problemas oftalmológicos. Quando a gente trouxe a cirurgia para cá, é exatamente para evitar esse deslocamento. E aí, sabe quantas cirurgias a gente já fez aqui em Linhares? Mais de 7 mil. Só aqui em Linhares. Mais de 7 mil. Bom, vamos falar agora do ex-governador Casagrande, que o definiu publicamente como o coringa da gestão estadual, justamente por sua capacidade de assumir pastas completamente diferentes da saúde à inovação.
né, que é o que nós acabamos de falar e de explicar, e ter esse olhar técnico e cuidadoso em uma pasta da saúde, trazendo aquilo que pôde colocar em prática e aprender nas duas anteriores, sem perder o rendimento técnico. A Câmara dos Deputados é um ambiente que exige trânsito em diversas frentes. Como esse perfil versátil e o credencia para destravar as pautas do Espírito Santo no meio de um congresso que muitas vezes fica paralisado por disputas polarizadas, né? Que é o que a gente vem vendo muito. Eu costumo dizer, Andressa, que essa polarização que tem marcado a política brasileira nos últimos anos é uma polarização, ela é inócua, né? Ela gera nenhum resultado para o país, nenhum resultado prático para o país. Uma coisa é você ter a sua ideologia, uma coisa é você respeitar a ideologia do outro se ela for diferente da sua. Outra coisa é você colocar esses debates ideológicos acima dos interesses do Espírito Santo. Isso jamais vai acontecer com a minha atuação. Eu estou indo e desejo ir para Brasília, desejo ser deputado federal, para que nós possamos destravar essas pautas importantes. Então, o meu dia de trabalho, os meus dias, as minhas semanas de trabalho em Brasília serão dedicados à articulação para trazermos para cá investimentos e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. E, modéstia à parte, a minha passagem pela saúde me permitiu conhecer por dentro o sistema e saber quais são as necessidades da saúde em relação a investimentos, em relação a temas que são relevantes para que nós possamos melhorar a capacidade de investimento do Estado na saúde. Mas não só na saúde. A minha passagem de tantos anos em tantas secretarias me permite conhecer que nós temos gargalos na infraestrutura que são federais, na área portuária, na área aeroportuária, nas nossas rodovias. Agora nós ganhamos algum ritmo aqui na duplicação da 101 com a Eco 101, mas nós temos que destravar ainda a pauta em algumas áreas da 101 que estão impedidas pela questão ambiental. Nós temos que encontrar uma solução. Tem que haver uma solução para que a gente não deixe de pensar no meio ambiente, mas também que a gente faça a duplicação onde ela é necessária ser feita, né? E igual a 101, nós temos o problema da BR-262, nós temos o problema da BR-259, então as nossas estradas, os investimentos das estradas federais aqui na infraestrutura federal é muito defasado. O Espírito Santo hoje colabora com o Brasil muito mais do que o Brasil colabora com o Espírito Santo. Então a gente precisa fazer com que o governo federal enxergue que aqui no Espírito Santo está acontecendo uma injustiça de investimentos federais. E a minha atuação em Brasília vai ser muito nessa direção, na infraestrutura, na educação e principalmente na saúde. E quando o deputado coloca sobre os desafios e de ter que debruçar para encontrar uma solução sobre essas questões ambientais para que a infraestrutura do Estado de fato aconteça, principalmente essas que já estão aí para acontecer e estão emperradas por algo ou outro, é onde exatamente essa polarização não tem espaço para tomar o tempo quando você tem pelo seu próprio Estado algo tão difícil para se trabalhar. Exatamente. E aí você tem que debruçar sobre algo que precisa encontrar uma saída e se perde tempo, e a gente acompanha deputados nossos, infelizmente, perdendo tempo, fazendo essa questão de polarização e de trabalho que não deveria. Andressa, eu vivi essa experiência durante a gestão da pandemia em 2020. Eu estava à frente da Secretaria de Governo e fui um dos coordenadores, junto com o secretário de Saúde, com o secretário de Planejamento. Nós coordenamos o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, que era de onde saíam todas as decisões sobre a Covid, todas. Lá, o que nós enfrentávamos durante o enfrentamento da pandemia? Além de ter o enfrentamento com o vírus, nós tínhamos que enfrentar esses debates ideológicos, que era o quê? Tinha gente que dizia o seguinte: ninguém faz nada, todo mundo vai para dentro de casa, para tudo, para o mundo. E tinha gente que fazia assim: não para nada, faz tudo, leve uma vida normal como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, nem um lado estava certo, nem o outro lado estava certo. E nós procuramos, durante a nossa gestão, encontrar caminhos de equilíbrio. A mediação. A mediação e os caminhos de equilíbrio. Não dava para levar a vida como se nada tivesse acontecendo, mas também não dava para parar tudo.
Então nós conseguimos encontrar um mapa, né, que nós atuávamos para que nós atuássemos nas áreas onde o Covid estava mais forte, e à medida em que nós íamos reduzindo o Covid naquela área, a gente ia permitindo que as atividades econômicas e sociais pudessem ir acontecendo. E isso fez com que a gente conseguisse passar por esse momento tão difícil e tão turbulento. Da mesma forma em relação à questão ambiental dos investimentos em infraestrutura. Tem gente que acha que assim, não pode tocar em nada e não pode fazer nada. E tem gente que acha que simplesmente pode devastar tudo e ignorar o meio ambiente. E nós temos que achar o caminho do equilíbrio. O equilíbrio ambiental é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto humanidade, né? Mas também não dá para colocar isso de uma maneira que seja completamente impeditiva aos investimentos que a gente precisa fazer. Não dá para levar para uma Câmara dos Deputados um debate ideológico que não vai dar resultado nenhum diante de uma decisão e de um problema que já é difícil por si só para se tomar decisão para fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Nós temos um problema concreto colocado na mesa. Temos que reunir todas as partes e encontrar um caminho de consenso para tocar para frente as coisas que precisam ser feitas. Fico feliz que você esteja se preparando com essa consciência de buscar realmente debruçar sobre as pautas que são de crescimento, de desenvolvimento e que coloquem nosso estado aí cada vez melhor, né? Olhando também pela melhoria da qualidade de vida dos capixabas. Bom, caminhando para a nossa última pergunta desse bloco, deputado, porque depois nós faremos um segundo bloco, onde nós avançaremos um pouco mais sobre a pauta da saúde. Seu histórico no núcleo duro de executivo foi construído fortemente nas gestões Casagrande. Mas Ricardo Ferraço também fez questão de reconhecer publicamente o seu desempenho e mantê-lo próximo às decisões prioritárias do grupo, certo? Correto. Sendo eleito deputado federal, como essa relação de confiança e continuidade com o atual comando do Palácio Anchieta fortalece a sua atuação para garantir que os recursos de Brasília cheguem mais rápidos aos municípios capixabas? Bom, Andressa, usando uma palavra muito simples, alinhamento. Como deputado federal, se eu tiver essa honra de ser deputado federal, junto com o nosso governador Ricardo Ferraço, junto com o nosso senador Renato Casagrande, nós estaremos completamente alinhados em torno dos interesses do Espírito Santo, né? Quando nós formos discutir em Brasília os temas relevantes, nós vamos discutir os temas relevantes com base em discussões que faremos aqui no Espírito Santo sob liderança do nosso governador Ricardo Ferraço, né? Ele vai liderar isso e nós estaremos em Brasília debatendo e discutindo esses temas para que a gente possa avançar naquilo que é relevante para o Estado, sempre trabalhando de maneira muito alinhada. Perfeito. Deputado, pode se despedir desse primeiro bloco, porque depois nós vamos avançar nas pautas do SUS. O SUS, né, que também, por questões ideológicas, sofreu muito aí alguns anos atrás, veio se recuperando, mas ainda tem um caminho longo para ser feito e a gente sabe que tem demandas dentro do nosso estado que precisam avançar. Então a gente vai avançar depois no próximo bloco sobre essa conversa com o deputado estadual Thiago Hoffmann, que foi secretário de Estado da Saúde, falando sobre o SUS capixaba, sobre essa demanda de saúde, como deputado federal, como que podemos avançar, o que podemos fazer, o que podemos ter de melhor nessa área. Essa foi mais uma entrevista com o deputado Thiago Hoffmann. Pode fazer suas considerações, fique à vontade. Quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer a todos que gastaram tempo para escutar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, daquilo que a gente pensa sobre o Espírito Santo, dos nossos posicionamentos, daquilo que a gente pretende levar para Brasília na função de deputado federal. Deixo aqui o nosso abraço, nosso desejo aí que todos possam assistir e comentar, interagir e colocar as questões que são relevantes aqui. Ok. Um abraço e até a próxima entrevista que nós faremos com o deputado. Essa entrevista vocês acompanham ela na íntegra, tá? No site endies.com.br. Os recortes vocês terão nas nossas redes sociais e a entrevista gravada na íntegra no nosso canal do YouTube.